Viva! Eu sou a Sofia, do Ideias de Trazer por Casa, e hoje quero falar-vos sobre organização, a forma como tenho organizado ao longo dos muitos anos, eu ia dizer dos últimos anos, mas não, ao longo de muitos anos, através de agendas, listas, to-do lists, listas de tarefas a fazer, e às vezes funciona melhor, outras vezes funciona pior. Tenho procurado melhorar sempre, em algum ponto, este mecanismo, este processo, e continuo a fazê-lo hoje em dia. E queria partilhar aqui convosco. A questão é analógico ou digital? Agendas em papel ou digitais? E cheguei à conclusão que não sei qual é que prefiro. Ao longo dos anos eu fui acumulando muitas agendas, não propriamente por acumular ou fazer coleção delas, mas porque de facto eu gosto de escrever e escrevo muitas coisas, de muitas formas, e depois aquelas coisas que escrevo não as quero deitar fora, não é? Diários, quem não teve um quando andava na escola ou na sua adolescência, e tenho diversos tipos de diários. Não é que fosse muito, nunca fui muito, como é dizer, não escrevia todos os dias, não é? Mas tenho muitas coisas escritas nestes diários. Este é de 89. Este está todo escrito. Pronto, de 89. Depois chegou aqui a um ponto em que tem muitas folhas soltas, não é? 88, eu disse que era anterior. Mas foi-me oferecida em 86 pelos meus padrinhos de batismo. Dei-me ao trabalho de fazer linhas nas páginas que eram em branco para poder, bela letra, para poder escrever mais direitinho até um certo momento. Está tudo escrito até ao fim, fantástico. Este foi o meu primeiro diário. E eu sei que estava a falar de agendas e de repente comecei a falar de diários, não é? Mas para mim servem para o mesmo. E este primeiro diário, ele tinha como lista de nomes de colegas de escola. Mas isto é mais tarde. Este tinha como função albergar todos os autógrafos de final de ano, e foi na preparatória, quando andava na escola preparatória, no primeiro, segundo ano. E tenho os autógrafos dos professores, isto é de 1985, os autógrafos dos professores, primeiro, segundo ano, e depois tenho os autógrafos dos colegas de escola. Eu não sei hoje em dia como é que se faz, provavelmente tiram-se umas selfies e pronto, mas naquele tempo era comum ter-se um diáriozinho como este, só um caderninho, e no último dia de escola, geralmente no último dia de escola, ou na última semana, por aí, nós trocávamos poemas, quadras, autógrafos com os colegas para deixarmos a nossa marca, para que eles não nos esquecessem, e para que não nos esquecêssemos deles. Alguns estão assim pintados, não sei se está para ver daí. É giro hoje em dia abrir estas páginas e ler e relembrar aqueles colegas que de outra forma não lembraria. Provavelmente, outros sim, claro, há aqueles que nos marcam mais. Depois pelo meio tem muito diário, este escrito a lápis. Este era um diário um bocadinho diferente, eu gostava muito, sempre gostei de investigação, histórias de detetives, coisas do género. E então investigava coisas. Entre o 7º e o 9º, investigava algumas coisas para alguns colegas. Geralmente tinha a ver com o quererem saber o nome de alguém, de quem gostavam, ou quererem saber o número de telefone, ou quererem saber a morada, porque na altura escreviam-se cartas, não é?
e enviavam-se postais, ou queriam saber a data de nascimento, alguma coisa assim do género. E vários colegas que sabiam que eu gostava e que fazia, que dizia que sim, pediam-me para descobrir, e eu descobria. E então tenho aqui as notas das investigações e muitas outras notas. São preciosos, como é que eu posso deitar fora? Não posso, não é? Depois tenho este foi mais tardio, este diário. Foi aquilo que eu chamei durante muito tempo diário energético. É um diário que tem, em que partilho muitas experiências pouco comuns, e este começa em... Aqueles eram 88, 89, 90. Este começa em 99, 2000, vai por aí. Depois comecei a escrever no computador, o mesmo tipo de experiências, mas é precioso. Gosto muito de escrever. Entretanto, eu disse que comecei a escrever no computador e tenho muitos ficheiros no computador com as notas por ano, para ser mais prático procurar de vez em quando tenho um tempinho. Acho piada. Gosto de ir ver as notas dos anos anteriores e ver o que é que eu estava a fazer, o que é que eu estava a pensar naquele dia. Mas não passei a escrever só no computador, eu continuei a escrever em papel de muitas outras formas. Entretanto, tenho aqui um outro, chama-lhe o Diário de Luz. Se calhar já ouviram falar no Diário das Sombras, não é? Este é o meu Diário de Luz. Faz-me sentido o Diário de Sombras, o título, mas no seguimento deste registro anterior eu passei-o para aqui e por isso chamei-lhe o Diário de Luz. E este já é um bocadinho diferente porque tem alguns desenhos pelo meio, algumas pinturas. Desde que eu me lembro de andar na escola que eu faço este tipo de coisas. Provavelmente vocês também o faziam, não sei. Mas tinha os caderninhos específicos, eu gosto muito da Mafaldinha de Quino. Tinha o livro dos pensamentos, tinha um livro de... Este é o livro de curiosidades, não é? Mas depois tem títulos. Tinha o dos ditados, provérbios e ditados populares, tinha um livrinho que fiz, usava folhas de rascunho, dobrava-as, cortava-as, agrafava-as e fazia caderninhos pequeninos. Então tenho o caderninho dos códigos secretos, porque gostava destas coisas detetivescas, como estava a dizer há pouco. Então trocava muitas mensagens encriptadas com amigas, com colegas, e depois cada uma tinha que decifrar. Aliás, tínhamos uns jogos giros, talvez no outro dia falo sobre isso, se vos interessar, não sei. Superstições ridículas, surpresas de matemática, provérbios. Estas eram coisas que ia vendo em algumas revistas, como a das seleções do Reader's Digest, também acho que há alguma coisa aqui daí. Ou algumas outras revistas que eu achava piada. Havia um provérbio, um pensamento, uma quadra, para depois deixar nos diários dos colegas de escola no final do ano letivo. Ou havia algumas curiosidades que não queria esquecer, não queria perder de vista, e tomava nota, humor livre. Mas tinha muitos registros destes. Depois, isto desde a preparatória. Este aqui foi a seguir ao ciclo. Foi entre o sétimo... entre o sétimo e o nono ano também. Mas depois eu gostava de escrever histórias também. Então tenho cadernos com histórias. Esta está a lápis. Mas cadernos com histórias. Esta era uma história de detetives, não é? Esta história não acabei. Houve uma altura em que quis pegar nela, voltar a escrever, alguns anos mais tarde, mas já há muitos anos também. E pedi, na altura, ideias ao meu irmão, que me deu algumas ideias interessantes, tenho aqui escritas para a frente, num papelinho, para uma reviravolta da história. No fundo foi onde empanquei, não é? E pedi a uns amigos também umas ideias, e recolhi ideias muito giras, mas nunca cheguei a acabar esta história, quem sabe, talvez um dia. Mas tem mais deste estilo. Tenho um mistério do Castelo em Ruínas,
porque na altura liam-se os livros dos 5, dos 7, de Enid Blyton, liam-se, sei lá, os livros da Patrícia, eram os irmãos Austen, não importa, há muitos destes tipos de livros, tipos de histórias que são mistérios, que geralmente aconteciam, como os 5, nas férias de verão, não é? Quando eles regressavam a casa e tinham muitas aventuras. Também tem uma história dessas, não é? Mas pronto, era escrita daquela forma, daquela maneira, também nunca acabei. Esta foi das primeiras, foi a segunda história que escrevi em inglês e tenho os nomes dos personagens na primeira página e que comecei em fevereiro de 93. Eu gostava de escrever, porque ia escrevendo quando tinha um tempinho, quando tinha uma ideia para um diálogo. Eu gosto muito de diálogos nas histórias, é a parte que eu gosto mais. Depois, preencher, tenho mais dificuldade entre os diálogos, mas gosto de diálogos e gosto de witty, de diálogos com humor, não é com sarcasmo, mas com humor e com humor assim, quase a puxar para o sarcasmo, não é o sarcasmo. Mas pronto, e de vez em quando, às vezes estava na televisão, à noite, e de vez em quando escrevia, estava aqui à procura, de vez em quando escrevia depois no canto de alguma folha a data em que estava, ia mantendo registro assim, algumas ideias, ia escrevendo nas zonas livres da folha, assim, estilo aqui, este exemplo, janeiro de 94, pronto, ia escrevendo ao longo do tempo. A anterior eu demorei 3 anos a escrever. Estas 2 histórias em inglês que eu estou a referir, as 2 primeiras, eu terminei as 2. Aliás, a partir daqui, não, há algumas que ainda não terminei, mas as que escrevi em inglês terminei-as todas. Porque em inglês, não sei, porque gosto. Tenho muitos outros registros e podem ver muitos cadernos aqui, eu não vou mostrar tudo o que tenho para aqui, mas outras coisas que ia vendo de revistas, artigos que ia escrevendo, isto foi mais tarde, não é? 2005, porque tenho sites, tenho presença na net há muitos anos, desde há muitos anos, e o primeiro site que tive foi o terapias.web e pronto, ia escrevendo artigos. Foi nesse site que eu comecei a escrever alguns pensamentos, algumas considerações sobre temas que eram importantes para mim, que são importantes para mim, e ia escrevendo primeiro num outro lugar, não é? E este caderno, eu adoro cadernos, especialmente se eles são diferentes, não é? E este é muito giro, foi-me oferecido por uma pessoa amiga e que guardei durante uns tempos foi comprado na Musgo, guardei durante uns tempos para algo especial, específico, as páginas são em branco, e depois aproveitei-o para uma das histórias que ainda estou a escrever, é para as notas da história, que se chama Sob a Marca do Dragão. É no fundo a storyboard, os nomes dos personagens, o perfil de cada personagem, de alguma entidade que exista na história, como neste caso, os momentos-chave da história e na cronologia da história, no fundo a storyboard, não é? Mas não é em desenhos. Momentos-chave, depois algumas passagens eu tenho a ideia e não estou na altura ao pé de um computador ou não tenho o iPad comigo e escrevo, até porque é mais rápido escrever aqui do que no iPad e às vezes levo isto também, quando vou de férias, por exemplo, ideias que vou tendo. Enfim, este foi um que partilhei já num post há mais algum tempo e eu gosto muito deste caderninho que comprei, acho que foi na FNAC há uns anos, ou na FNAC ou na Livraria Bertrand, mas eu acho que foi na FNAC. E é um livro de notas, não é? É um caderno com linhas, mas que diz Magic Spells nas páginas. E na capa diz Write down your wish, this magic book is gonna help you. Secret magic spells
Pure Book, Precious Memories, Tradition Notebook since 1981. Aqui na lombada tem Magic Diary, Witch and Wizard, Tradition Notebook, Write Down Your Wish, e tem a mesma deixa, a mesma frase. E eu achei tão querido e não resisti a comprar. E guardei-o durante uns anos sem o usar, guardá-lo para algum registro especial. E achei que tinha tudo a ver com receitas da cozinha, não é? Magic Spells. E achei então que poderia servir para o meu registro na mudança de alimentação, na última mudança que fiz, ou seja, foi quando comecei a experimentar receitas cruas, de alimentação crua, que também faço. Então ia registando as receitas, as experiências, com as quantidades, porque eu tendo a não seguir a receita, como já deixei claro noutros vídeos, várias vezes, e depois não sei se resultou, se não resultou. Eu sei nos primeiros tempos, mas depois esqueço-me. E depois já não me lembro que quantidades usei, que variações fiz à receita original, embora possa guardar a original no meu Pinterest, provavelmente. Mas assim eu tenho um registro. Comecei bem, mas depois deixei de fazer este registro. Geralmente tiro a fotografia, mas não tenho registado aqui no livrinho. Mas tenho aqui sempre uma notinha, se gostei, se não gostei, algumas notas para uma futura experiência, um futuro uso da mesma receita. Depois tenho estes foram, que está cheio de pelo de gato, não sei porquê. São caderninhos, foi um conjunto de cadernos que eu comprei no Lidl há poucos anos, e eles eram vendidos em separado, se eu não me engano, ou talvez não, mas são muito giros, são os dois iguais, mas tamanhos diferentes, e que eu gosto muito. Tem um toque agradável, meio sofá daqueles antigos, mas é agradável, e em pretinho havia mais cores, se eu não me engano. E aqui, pois, eu este pequenino usei para a tese de mestrado, para as notas da dissertação, muitas notas, e depois com inserts, mas que deu muito jeito. Estes pequenos são jeitosos para pôr na mala quando não quero escrever no iPad ou quando quero algo um pouco diferente. Vou fazer aqui uma pirâmide ou uma torre de Pisa, ver se ela não cai. Mas estes pequeninos eu tive muitos ao longo dos anos. Como disse, cabem muito bem na mala e sempre serviram para muitos tipos de notas. Aqui tenho, inclusivamente, pois quando tinha a lojinha do Universo de Luz, os produtos que queria fazer, ideias que tinha, anotava tudo e com desenhos, não é? Este ainda estou a usar, mas também tem muitas. Sempre que eu queria mudar alguma divisão, eu fazia sempre isto. Ainda gosto de fazer, mas já não faço sempre, tenho mais que fazer, mas fazia sempre isto. Pegava, desenhava a divisão, a mobília onde ela estava, onde a queria experimentar, e depois ia fazendo variações, tomando notas. Assim como fazia sempre que queria alterar o site, um dos sites. Fazia sempre também o esquema em papel, desenhava com cada secção, o que é que queria colocar ali, ia variando, fazia diversos layouts para depois escolher aquele que mais gostava. Eu tinha um caderno A4 onde tomava notas, esse também para aí em 92, 93, onde tomava notas das ideias para a fotografia, e então tinha muitas ideias para fazer material, porque não tinha muito dinheiro para gastar, não é? E então, para fazer material ou para recriar resultados sem aquele material comprado na loja, fazendo de uma forma caseira, como por exemplo os filtros, em vez de usar filtros, pôr um bocadinho de vaselina, um filtro ultravioleta, e besuntava ali o rebordo com vaselina, depois tinha que limpar muito bem, mas criava assim um efeito de sonho, assim, embaçado,
era um filtro, ou por exemplo podia usar uma meia de vidro, uma meia preta para fazer o mesmo efeito, assim como fazia as máscaras para depois, mais tarde, para a câmara escura, quando revelava as fotografias, fazia-as todas com cartolina, com algodão. Tinha ideias e desenhava tudo isso, ideias para a sombrinha, para o estúdio, para a luz. Eu tenho por aí esse caderno ainda, mas não está aqui à mão porque não é uma coisa que eu uso, mas achei piada e guardei. E talvez um dia partilho convosco, se fosse interessar, pelo menos o tema da fotografia. Eu gosto deles assim com cores diferentes, porque procurava, nem sempre o fazia, mas tentava separar os temas pelas cores para ser mais fácil depois identificar, ir à procura deles. Mas usava outros sistemas também, notas aqui no cantinho, os números para identificar, porque depois as páginas são soltas, não é? Destes, muitos. Porquê é que eu estou a mostrar isto? Já lá chego. Entretanto, estas eram as agendas anuais e que eu guardo, porque tenho muitas notas aqui também. Isto não é uma agenda. Muitas notas e esquemas, e eu sempre gostei destas coisas e gosto, e particularmente considero que a escrita tem não só um lado terapêutico, mas um lado que nos ajuda muito a nos organizarmos mentalmente, mais do que escrever no computador, digitar, mas a escrita mesmo em papel. Mas é a minha opinião. O que é que vocês acham? Tenho esta agenda que me foi oferecida por uma amiga, uma colega de curso. Temos aqui o símbolo da psicologia. Não usei muito, mais uma vez, quando alguma coisa é assim especial, única, eu gosto de reservar para alguma coisa especial. Mas depois vai ficando ao longo dos anos e anos sem uso, e depois acho que é um desperdício de espaço e de acomodar aquelas coisas especiais e de papel, porque posso usar, não é? Então aqui, pronto, usei basicamente para tese, mais uma vez, para o mestrado, a agenda escolar da Mafalda. Já disse que gosto muito da Mafalda. E aqui, esta nem sei de que ano é, simples, descobri 92-93, ano letivo de 92-93, com os aniversários, endereços, telefones, o meu horário, as notas. Estes não preenchi estas coisas, apontamentos, notas, e depois em cada semana com as tirinhas da Mafalda, os quadrinhos dela, e que eu adoro. Como eu gosto tanto destas agendas, quero fazer uma agenda, mas personalizada, de acordo com as minhas necessidades. Mas também tive destas, vocês lembram-se? A minha agenda, que era a agenda da RTP. Eu não me recordo, eu acho que uma destas tem o preço. Tive duas porque mas adorava isto. Se calhar não, eu achava que uma delas tinha o preço aqui registado, que eram carotas. Eram carotas, mas o máximo, porque primeiro tem os dados, não é? Este é 1987, tinha 12 anos, o horário, e depois tinha os sítios. Eu apaguei o que tinha cá, escrevi a lápis, apaguei no início, depois não. Mas tinha muitas curiosidades, como fazer um bolo rei, segurança de peões, a corda mágica, como eu gostava disto, que eu gostava muito de truques e magias. Estão a ver o espaço que isto ocupa? Aquilo que eu tenho feito aos poucos é digitalizar tudo aquilo que tem notas, que ainda sejam notas que ainda me interessem por qualquer motivo, apontamentos de livros, coisas que escrevi, artigos que escrevi, reflexões sobre algum tema, ou outras partilhas que são úteis, que são interessantes ainda para mim. Digitalizo para depois destruir a agenda e deitá-la fora, para me ocupar menos espaço, não é? Tento organizar-me assim com o espaço que ocupam estas agendas e estes cadernos,
mas ainda tenho muitos. E entretanto, eu disse que ao longo dos tempos eu passei muita desta escrita para o computador, mas é mais fácil ainda assim escrever no papel do que no computador. E esta é uma agenda para mim, e muito mais do que isso, não é? O iPad, já viram que uso diversas formas e feitios. É porque que a gente mete os dedos no ecrã, está sempre cheio de dados. E eu uso para me organizar, uso algumas aplicações, como já partilhei em alguns vídeos anteriormente, que servem para notas, que servem à agenda, que uso bastante diariamente, não é? E é muito prático porque posso aceder a essas notas e essa agenda aqui ou no computador de alguma outra forma pela internet, mas é diferente de escrever. Mesmo as aplicações de notas que uso aqui, eu gosto para colocar as ideias, é para notas pequenas, não é? Não dá propriamente para escrever um texto. Eu também escrevo as histórias aqui. Eu tenho aqui o Pages e vou escrevendo as histórias que ainda estão em curso aqui. Mas gosto muito de escrever. Tenho um problema ao escrever, especialmente se forem as histórias, não notas, mas as histórias, porque eu começo a entusiasmar-me, porque as ideias vão fluindo e vou escrevendo e começo a escrever mais corrido. Depois é difícil perceber a minha letra. A maior parte das vezes eu só ando com isto e levo isto para todo o lado. É pequenino, cabe na mala, levo para todo o lado, às vezes só para ir à loja, mas levo porque tenho aqui a minha lista de compras também. Pode ser preciso, pode não ser preciso, a maior parte das vezes não é. Mas se for, até porque tenho aqui audiolivros também, levo os auriculares e muitas vezes ligo, outras vezes ouço no telemóvel, mas para ir ouvir quando vou conduzir uma viagem, por exemplo. Então, é muito útil, uso imenso, mas não dispenso o papel. Não consigo dispensar o papel. Ultimamente tenho procurado organizar melhor nos afazeres, nas listas de afazeres e nas minhas agendas. Continuo a usar sempre a agenda do Google, porque é aquela que uso todos os dias para as minhas marcações, não é? Mas tenho procurado criar umas agendas um bocadinho diferentes. E fui criando, seguindo algumas dicas de diversos autores diferentes. No computador, em Excel, tenho uma agenda anual, um calendário anual, com diversas coisas lá apontadas logo, datas-chave específicas que não quero deixar passar. E devo dizer, antes de mais, que este agendamento, esta calendarização, é muito mais direcionada para blog, YouTube, estas publicações, mais do que para o trabalho, embora reserve lá, logicamente, os tempos para o trabalho, mas isso depois não especifico, porque isso está na minha agenda diária, não é? Então, estes calendários o calendário anual, o calendário mensal e o calendário semanal. E no semanal é que eu coloco maiores descrições, procuro colocar lá as horas mais adequadas para me deitar, por exemplo, mas não tenho conseguido seguir muito bem. Nos dois sentidos, nem para me deitar, por exemplo, porque tenho tendência para me deitar bem mais tarde do que aquilo que deveria para os meus objetivos, que seriam dormir as 7, 8 horas de sono por dia, mas não tem sido o caso, não costuma ser o caso. Quer no outro sentido, que é fazer o registro lá diariamente ou semanalmente, fazer o registro para ir acompanhando. E porque, como já disse até para outro tipo de agendas, a minha dificuldade é em fazer aquilo todos os dias durante muito tempo, ou durante tempo suficiente. As rotinas e eu e as rotinas temos assim um petit problème. E então eu começo muito bem, mas depois não continuo durante muito tempo. E comecei a fazer aqui o meu plano de publicações para os sites sociais, né, as redes sociais,
como YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, Google+, LinkedIn, Blogger, Pinterest. Pronto, estes são aqueles que eu tenho ou que uso. LinkedIn não uso muito. Pronto, e pus aqui uma imagenzinha que achei querida. Eu gosto de depois ilustrar, pintar, coisa assim. Então, decidi fazer em papel. Embora vá fazer esta agenda e estou a fazer aos pouquinhos no computador. Mas eu gosto de experimentar antes a ver se funciona. E como não, eu tento imprimir o menos possível. Eu decidi começar a fazer no computador, a adequar, mas primeiro fazer e experimentar em papel. E ainda não comecei a preencher porque ainda estou a fazê-la. Eu gosto de fazer os esquemas, por isso a minha longa introdução. Então, neste plano de publicações que eu estou a fazer no computador para depois poder, ano a ano, não ter que estar com este trabalho, não é? Só imprimo e usando um outro método para poder incluir, tirar folhas, inserir folhas sempre que queira, não é? Pensei num dossiê, pensei de outras formas, a filofax, que eu tenho filofaxes também por aí guardadas ainda. Provavelmente usarei a filofax, que é o sistema que eu considero mais prático e portátil, mas quero com um tamanho QB. Este tamanho eu julgo que será o mais adequado, um bocadinho nada mais pequenino, mas maior que isto não, e daquelas filofaxes muito pequenas como também tive, também não. Embora seja melhor para transportar na carteira, mas para a carteira eu tenho um iPad, este será um plano para ter na secretária, não é? E neste plano, pegando nele uma vez mais, que eu já fiz isto várias vezes, estou então a experimentar para depois poder adequar da melhor forma, ver o que é que funciona para mim, o que é que está a funcionar e o que é que não é? Então tenho, grande trabalheira, não é? Tenho o calendário deste ano, apesar de começar só agora, em agosto. Tenho umas notas aqui em baixo, depois mais umas páginas de notas e depois aqui informação para os blogs, para não esquecer, para as páginas do Facebook, para YouTube, para algumas outras contas, para os objetivos anuais e quero colocar muitas outras a seguir. Mas é apenas para experimentar o que é que funciona para mim, o que é que não, e porque eu gosto de escrever. Mas vou fazer todas estas folhinhas ali no computador e depois eu partilho convosco. Olá, eu estou maridão. Bom dia. E espero que funcione, por isso vamos ver. Então, tudo isto e esta longa introdução para refletir aqui um bocadinho convosco. Será que prefiro papel? Será que prefiro digital? Pessoalmente, cheguei à conclusão, eu gosto das duas coisas e não prescindo de nenhuma delas, porque este dá jeito para ter muito num espaço muito reduzido e poder acessar em qualquer lado. Ponho a informação na nuvem e acedo à informação de qualquer lado. Ando com imensos livros aqui, com as agendas que quiser, com as notas que quiser, das formas que quiser, as histórias todas, e só neste bocadinho, não é? Que posso meter na bolsa e levar para qualquer lado. Mas gosto da caneta e do papel e tem outros objetivos, outras propriedades também, não é? Como terapêuticas. Então não prescindo de manter uma destas agendas aqui na secretária. Uma coisa que eu gosto muito, cadernos. Eu não sei se eu já disse isto antes, já partilhei em algum lado, talvez no blog, mas quando eu era miúda, eu ia para a escola primária a pé, e porque era próximo de casa, na mesma localidade, não é? Nesse percurso a pé, passava pela papelaria, mas eu adorava entrar lá e olhava para as estantes, para aqueles artigos, para os dossiês, os cadernos, as canetas, as borrachas. Naquela altura eram todas muito giras, hoje também acho que ainda há borrachas XPTO, mas eu depois mais tarde fiz uma coleção de borrachas, uma coleção de canetas, porque gostava muito dessas coisas. E ainda hoje em dia eu adoro material de escritório. Claro que é preferível a muitos,
mas gosto dos dois e manterei os dois, mas desta forma. Então vou ver o que é que funciona melhor para mim e vou construindo essas folhas e depois partilho convosco. Se interessar alguém, pode sempre adequar para si mesmo. E esta é a minha reflexão. Obrigada pelo vosso tempo de antena. O que é que vocês preferem? Papel ou digital? Há mais alguém que use os dois, goste dos dois, queira continuar com os dois, assim como eu? Porque eu não vou abrir mão nenhum deles. E pronto, esta semana foi uma reflexão, mas por esta semana é só. Até para a semana e tenham um dia feliz.